A paz do Senhor Jesus Cristo, sou o pastor Saulo Ronaldo. Tenho nesta manhã a palavra para a sua meditação. São exatamente 4 horas e 55 minutos do dia 3 de setembro de 2020. Vamos ler na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 7, versículo 24 e 25. Do versículo 7 ao versículo 25, Paulo está falando sobre a lei e o pecado. Mas vamos ler somente o versículo 24 e 25, que diz assim para nós: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. O versículo de número 14 traz uma palavra que diz assim: eu, porém, sou carnal. Aqui vislumbramos a turbulenta convivência das duas naturezas dentro de um só cristão. A velha, condenada à morte, e a nova, condenada à justiça. Mergulhando nos labirintos da sua mente e de seu coração, o apóstolo realiza uma profunda autoanálise na qual podemos nos espelhar. Ele relata a dramática condição psíquica e espiritual a que chegamos com nossa alienação de Deus. Nossas depressões e nosso desespero dramatizam nossa alienação, que é o objeto da curativa e misericórdia, graça divina em Jesus. Miserável homem que sou, versículo de número 24. O que você espera de si mesmo em sua vida cristã aqui na terra? Paulo avisou que há uma novidade da vida, ou melhor, há uma novidade de vida em espírito, sem dar muitos detalhes. Novamente, parece que para podermos chegar ao novo, primeiro precisamos entender bem que somos velhos. Paulo pode dizer que eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Versículo de número 18. Essa convicção equivale a saber-se pecador, para então receber pela fé a justificação da graça, ou melhor, de graça. Quem me livrará? Ainda no versículo 24. À medida que crescemos, adquirimos consciência dos desequilíbrios sociais e dos desafios éticos morais da vida. Lidamos com paixões instintivas e carecemos de sabedoria e bondade. Todos nos descobrimos falhos em relação aos ideais éticos e espirituais. Mais fácil ainda é sentirmos as imperfeições dos demais e eles sofrerem as nossas. Temos a comprovação
cotidiana da nossa vulnerabilidade adquirida pela queda. No pecado, estamos escravizados. É isso que tornou necessária a vinda de Cristo e sua crucificação para consumar a justiça. A justiça de Deus. Nos resgatar da morte e do merecido inferno e nos curar dessa fragmentação. Versículo 25 diz assim, ó: com a mente sou escravo da lei, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. Esta conclusão é tão clara e nada ideal de alguns estudiosos chegaram à conclusão, chegaram a achar que essa frase não estivesse no lugar certo. Na lógica de nossas pregações, ela deveria vir antes e não depois do graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Outros pregadores tentam desqualificar o texto dizendo que Paulo estaria falando de um crente carnal, uma pessoa que não era cheia do Espírito Santo, numa espécie de estágio inferior de santificação. Com isso, querem dizer que tudo seria diferente se tal pessoa recebesse o batismo como Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, ou se ele se consagrasse inteiramente a Deus, crescesse na fé e deixasse Cristo ser o seu Senhor e etc. Mas não, Paulo é bem claro em seu texto, claro e humilde, claro, maduro e sábio. Foi da experiência dele próprio que Paulo estava falando. Ele disse com todas as letras que depois que conhecemos nosso Senhor Jesus Cristo, continuamos segundo a natureza humana, servindo a lei do pecado, enquanto que nossa mente interior é escrava da lei de Deus. Eis as duas naturezas em uma só pessoa, a natureza que continua puxando para o pecado e a natureza nova, o espírito que puxamos para Deus. Mas para quem está em Cristo, não há condenação alguma. Não fosse por Cristo, haveria. Que você possa receber esta palavra nesta manhã. Que você não é nada sem Cristo. Você não será ninguém sem Cristo. Sem Cristo, uma coisa eu tenho certeza, você será condenado à morte. Você que não conhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, nesta manhã, entregue a sua vida ao Senhor. Confesse-o como seu único e suficiente Salvador e depois vá a uma igreja cristã e confesse diante dos homens para que o Senhor te confesse diante do Pai. E que nesta manhã você tenha um dia abençoado, um dia abençoador, no nome de Jesus. E tenha um bom dia em o nome de Jesus. Amém?